Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam nesta quinta-feira às 7h30 da noite em partida atrasada da segunda rodada do Brasileirão. Esse confronto terá transmissão da Record na TV aberta. No YouTube, quem transmite esse confronto é a Casa TV e na TV fechada a transmissão fica por conta do Premier. Esse confronto, o técnico Dorival Júnior tem alguns desfalques confirmados para esse duelo contra o Atlético Paranaense fora de casa, que é o atacante Yuri Alberto, que lesionou a coxa no último duelo do Corinthians contra o São Bernardo e precisará ficar afastado por cerca de 4 a 6 semanas longe do futebol. Outros desfalques confirmados do Corinthians para esse duelo contra o Atlético Paranaense é o atacante Caio César, que também na primeira partida em que ele atuou na Neoquímica Arena como titular, logo no início da partida lesionou também a coxa e ficará afastado também desse duelo, mas a tendência é que no próximo jogo do Corinthians nas quartas de finais do Paulistão contra a Portuguesa, o atacante Caio César já esteja recuperado e seja relacionado. O lateral esquerdo Hugo também lesionou o joelho, fez cirurgia no menisco e também não atuará nesse confronto contra o Atlético. Breno Vidon também ainda é dúvidas, mas a tendência é que ele não jogue essa partida e o técnico Dorival Júnior opte por utilizá-lo só no confronto contra a Portuguesa nas quartas de final do Paulistão. Confira comigo agora, fiel, a provável escalação do Corinthians para esse confronto contra o Atlético Paranaense. Um provável time do Corinthians para enfrentar o Atlético tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, a dupla de zaga titular novamente com Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, o meio de campo do Corinthians formado com Ranielli como primeiro volante, um pouco mais à frente André e Carrilho e como camisa 10 Rodrigo Garro, e a dupla de ataque do Corinthians com Memphis Depay e substituindo Yuri Alberto Guinegão. Como o técnico Dorival Júnior no último duelo do Paulistão contra o São Bernardo poupou a maioria dos titulares e escalou praticamente um time todo de reservas, a tendência é que nesse duelo contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileirão, ele retorne com os titulares. Ainda há muitas dúvidas em relação ao substituto de Yuri Alberto e o atacante que será a dupla de Memphis Depay nesse duelo, já que o Yuri Alberto ficará fora por um bom tempo. A tendência é que Guinegão assume aí o posto de titular ao lado do Memphis, já que é um jogador que em 2025, quando um dos dois jogadores da dupla, ou Memphis ou Yuri Alberto, estava machucado, ele sempre era o substituto imediato, um jogador que sempre correspondia quando entrava, um jogador que marcou muitos gols. Acredito que, na minha visão, foram 5 gols aí em sequência, aí, ajudando demais o Corinthians naquela ocasião. Então acredito que na frente ele está dos outros atacantes como Pedro Raul, Vitinho, Dieguinho, Kaique. Acredito que o Guinegão tem mais pontos com o Dorival Júnior e acredito que deve ser titular nesse confronto ao lado de Memphis Depay. Em relação ao meio de campo do Corinthians, acredito que é um quarteto bastante forte, já que o Ranielli é um jogador de contenção que ajuda demais na marcação e é um jogador titular absoluto do Corinthians. E em relação aos outros 3 jogadores, acredito que eles se encaixam e se entendem muito bem, tanto o André quanto o Carrilho ou o Matheus Pereira. Quem jogar aí ao lado do André, acredito que é uma boa opção, já que o Matheus Pereira é um cara que tem um dinamismo muito bom em termos de passe, e o Carrilho é um jogador que costuma cair muito pela beirada do campo, fazendo muitas jogadas de ultrapassagem com o Mateuzinho pelo lado direito, um jogador também que sempre entrega quando está bem fisicamente, e o Rodrigo Garro cada vez mais jogando melhor como camisa 10, cada vez mais recuperando o seu bom futebol. Creio que quando ele é titular, ele consegue render muito mais que quando entra no segundo tempo, como foi no caso contra o Palmeiras, que ele entrou muito mal. E a linha defensiva do Corinthians muito forte, com o Mateuzinho, o Gustavo Henrique, o Matheus Bidu e o Gabriel Paulista, e o Hugo Souza bastante forte, um time bastante competitivo, que acredito que mesmo sendo fora de casa, num estádio difícil, sintético contra o Atlético Paranaense, confio na vitória do Corinthians por 1-0 com o gol do menino Guinegão. E você, fiel, qual o seu palpite para esse jogo? Deixe o seu placar nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.